Amém. Glória a Deus. Amém? Então, graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, nessa noite. E graça e paz do Senhor Jesus a você também que nos acompanha a partir desse momento ao vivo, aí pela transmissão no Facebook, Tempos de Restauração. Eu sou o pastor Alessandro e eu estou aqui nessa noite mais uma vez reunido com os irmãos da restauração para um momento de meditação na palavra de Deus. Nós temos chamado, né, irmãos, esse momento na cozinha com a palavra. Apesar que nós não estamos muito na cozinha hoje, aqui nós estamos mais na garagem com a palavra, né? Mas tá valendo. Amém? E você é muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus para estar nesses momentos aqui conosco. Os irmãos da restauração estão aqui presentes, né? Presencialmente. E você pode estar nos acompanhando aí a partir de agora pelo Facebook. E lembrando também que depois essa ministração, esse momento vai estar devidamente editado no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. São dezenas e dezenas de conteúdos devocionais e teológicos totalmente gratuitos ali à sua disposição para a bênção e edificação de você e da sua família. Então entre lá no YouTube, digite na ferramenta de busca A Verdade em Destaque e você vai estar podendo ali participar, né? Usufruir, melhor dizendo, de todos aqueles conteúdos gratuitamente. E não esqueça de estar compartilhando essa live e também posteriormente no YouTube, né? Você está ali dando o seu joinha, o seu like, e você está também comentando, compartilhando e sobretudo inscrevendo-se no canal. Já são mais de 500 e poucos inscritos no canal e nos ajude a alcançar os 1000 inscritos lá na Verdade em Destaque, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Muito bem. Então, irmãos, nós vamos continuar a meditar na primeira epístola de João, né? Nessa noite. Nós estamos trabalhando aqui as epístolas joaninas. E eu quero trabalhar com vocês hoje a partir de um comentário que é uma breve análise dessa primeira epístola. Nós lemos até aqui o capítulo de número 3, né? E nós vamos depois retomar a leitura ali, mas no grupo familiar no mês passado, lá em casa, eu trouxe uma ampla introdução, né, às epístolas de João, e a gente retroagiu, né, voltou um pouco atrás, irmão Evaldo, para nós entendermos um pouco mais a fundo, né, a estrutura dessas cartas, né, desses livros, irmão Paulo, da Bíblia tão importantes, né? Por falar em irmão Paulo, quero agradecer também ao irmão Paulo e a Joseli, né, por estarem abrindo a sua casa. Nós estamos aqui direto da Vila Guarani, né, e na casa do Paulo e da Joseli. E também outra coisa, falar aos amigos e irmãos que nos acompanham aqui na transmissão, que se você é aqui de Paranaguá ou dos arredores, e quando você quiser participar presencialmente conosco, né, na Cozinha com a Palavra, do nosso grupo familiar, ele acontece todo mês, no segundo sábado de cada mês, tá? Sempre numa residência de algum dos irmãos da restauração, às 20 horas. Então, se você tem desejo de participar, você que está assistindo aí pela transmissão, quer estar um dia presencialmente conosco, você então pode entrar em contato conosco aqui pelo Facebook mesmo, né, pelo Messenger, e nós vamos estar dando as informações de como você poderá estar participando, tá bom? Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa carta de João, não só a primeira, Marlene, mas todas essas epístolas, né, elas não seguem um padrão normal das cartas do Novo Testamento.
Veja, por exemplo, as cartas de Paulo. Toda a carta de Paulo, ela tem uma estrutura, Sheila. Toda a carta de Paulo começa, né, com o seu próprio nome. Depois ele vai dar o nome daqueles que estavam associados com ele, que estavam presentes no momento em que ele está escrevendo aquela epístola, aquela carta, né? Depois Paulo faz menção dos destinatários, as pessoas aos quais a carta é endereçada, né? Vai falar do lugar onde essas pessoas residem e vai enviar a eles saudações espirituais. Aí depois disso, o que Paulo costuma fazer nas suas cartas? Ele vai dar ações de graças a Deus pelo progresso espiritual, vai apresentar orações pela prosperidade daqueles irmãos que estão recebendo aquela carta nas coisas espirituais. E só aí, Marlene, Paulo introduz o tema principal da mensagem. E normalmente, irmã Roselane, esse tema Paulo vai trazer em duas etapas. Tá? A primeira etapa doutrinária e a segunda etapa prática. Tendo feito isso, Paulo vai concluir as suas epístolas e enviar saudações. Então, todas as cartas de Paulo, sejam elas a indivíduos, sejam elas a uma região, né, como por exemplo aos Gálatas, que é para a região da Galácia, sejam elas a uma igreja de uma cidade específica, como a igreja em Roma, como a igreja em Corinto, como a igreja em Filipos, como a igreja em Colossos, todas as cartas de Paulo vão seguir essa estrutura que eu mencionei para os irmãos e irmãs aqui. Tá? Agora, João é diferente. João não segue em nada essa estrutura, não segue em nada esse modelo. O que nós vemos nas cartas de João? Mamari, tá aí, né? O que nós vemos nas cartas de João? Nós vemos muita repetição de palavras. Então, uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes, João repete as mesmas palavras, as mesmas expressões, as mesmas ideias, à medida que ele vai desenvolvendo o seu tema ali. Né? E o que isso nos leva a entender, irmãos? Que João, ele tem uma urgência em ensinar a sã doutrina. Né? E por isso, então, ele repete, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, o aprendizado se dá por repetição. Amém? Então, nós podemos dizer que as cartas de João, pela urgência em ensinar, ele repete as mesmas expressões, as mesmas palavras, as mesmas ideias e tal, para inculcar, para enfiar na cabeça da igreja, né, aquilo que é tão urgente de ser ensinado, né, aquilo que é tão necessário ser aprendido. E isso é uma coisa interessante, por quê? Porque esse é o padrão, esse é o estilo de linguagem do Antigo Testamento. Então você vai ver na literatura do Antigo Testamento esse tipo de estrutura que João aqui usa nas suas epístolas. Tá? Isso é uma coisa muito importante, porque nós vamos ver essa mesma estrutura no Evangelho, nós vamos ver nas 3 epístolas esse mesmo estilo que eu estou falando para os irmãos, e nós vamos ver no Apocalipse esse mesmo estilo. Por falar em Apocalipse, né? Agora em novembro nós vamos ter uma imersão bíblica lá na igreja, desmistificando o Apocalipse. Vai ser um sábado que nós vamos ainda agendar, onde nós vamos estar o dia inteiro ali, lendo o Apocalipse
e aprendendo, né, mais a fundo sobre o Apocalipse de João. Você vai dizer assim, tá, mas qual é o ensino prático sobre isso? Bom, o ensino prático é o seguinte, né, o aprendizado se dá por repetição. Ensinar essa doutrina é urgente, não é uma coisa para se perder muito tempo, né, mas tem que ser feito rápido, né? O estilo que João usa é do Antigo Testamento, quer dizer, ele não desconsidera então, para ensinar no Novo Testamento, ele não desconsidera o Antigo, como muita gente hoje em dia está com essas ideias malucas por aí na cabeça, né? A igreja antiga, a igreja primitiva nunca teve essas ideias, né? Outra coisa, o aprendizado se dá por repetição, tá? Como que é o modo de pensar de João nessa epístola? Ele não é linear. Ele não é uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra. Ele é espiral. E essa é a mesma estrutura do livro do Apocalipse. Então, você não vai entender as cartas de João se você imaginar ele com um pensamento assim que vai em linha reta. Um ponto que leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro. Não, isso daí é Paulo. Paulo é assim. João não é assim. João é como se fosse uma escada de caracol. Tá? Então vai sempre girando, né? Você lembra? Você já viu a escada em caracol, né? Tem uma lá na igreja, inclusive, né? Então como é que é a escada em caracol? Ela tem um eixo, né? E os degraus é em volta daquele eixo. Então uma estrutura de pensamento espiral é assim, tem um eixo só, tem um tema principal só, e tudo vai girando em torno daquilo ali, e tudo, num momento ou em outro, vai tocando de novo naquilo ali. Sempre se volta ao mesmo assunto, se volta ao mesmo assunto, se volta ao mesmo assunto. Amém, irmãos? Amém. Então, vou lhe dar um outro exemplo para você entender esse negócio da estrutura espiral de pensamento, que é o modelo do apóstolo João. Paulo não é assim, mas João é. Você imagina o voo da águia, né? Como é que uma águia voa? Quando você vê a águia, ela voa em círculos. E quando ela está voando em círculos, né? Cada volta que ela dá, ela sobe mais alto. E cada vez que ela sobe mais alto, aquele círculo aumenta. Então assim é o apóstolo João, né? Então ele vai partindo de uma coisa simples, básica, mas aquele pensamento, aquele raciocínio, aquela espiritualidade, né? Aquela revelação, irmão Hélio, vai subindo, vai progredindo em etapas, e cada vez que vai progredindo, girando em torno do mesmo tema principal, vai ampliando a revelação. Tá? Então isso não é só no Apocalipse, isso é nas cartas, isso também é nos evangelhos. Então toda vez vai tocando em assuntos semelhantes. E qual é o eixo? Né? Qual é o eixo? 3 fundamentos básicos, principalmente na primeira epístola aqui. O eixo, essa escada de caracol, né? O eixo de João na primeira epístola é 3 aspectos: justiça, amor e verdade. Então, toda a primeira epístola de João é estruturada: justiça, amor, verdade. Justiça, amor, verdade. Justiça, amor, verdade. Amém? Bom, então, é a mesma estrutura literária do livro do Apocalipse, né? Então ela não é linear, tá? Linear é Paulo. Uma ideia que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que constrói um raciocínio. João não, né?
sempre volta nas mesmas coisas, mas cada vez que volta, mostra a mesma coisa numa perspectiva diferente, mostra a mesma coisa de uma forma mais profunda, mostra a mesma coisa com um pensamento mais elevado, mostra a mesma coisa com um foco aumentado. Amém? Amém. Muito bem. Então, nós podemos pensar a carta de João da seguinte forma. Nós podemos pensar a carta de João começando com uma introdução, tá? Que é o capítulo 1, versos 1 ao 4, tá? Aonde ele vai falar do quê? Da palavra da vida. Amém? Então, abre ali sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, amém? E vamos aqui a pastora Cristina, Sheila, Marlene, vamos nessa ordem aqui, tá? Então, 1 João, capítulo 1, verso 1, a pastora lê, 2 a Cristina, só até o 4, amém? Leia lá. Verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Quando essa vida apareceu, nós anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos isso para que a nossa igreja seja completa. Para que a nossa alegria, né? É alegria. Alegria. Lê de novo, então, bem alto. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Amém? Amém. Então aqui nós temos o que? A introdução da epístola. Do que ele está falando aqui? Da palavra da vida. Amém? Perceba que a palavra da vida, ela não é ouvida. Ele fala, temos ouvido, mas ele também diz, temos visto. E ele vai mais além de ouvir e ver, temos tocado. Então, qual é a ênfase aqui na introdução? Você poderia marcar então assim, né? A palavra da vida. Introdução, a palavra da vida, né? 1 João 1, versos 1 ao 4. Qual é o destaque aqui, né? Que a palavra da vida não é um discurso, uma filosofia, uma ideologia somente. É muito mais do que isso, é uma pessoa. É o verbo lá do seu evangelho, que ele vai dizer no início também, que se fez carne. Né? E também ele leva, né? Quando você vê a conexão, ó. Ele começa aqui a sua primeira epístola mostrando que a palavra da vida é alguém pessoal que se toca nele. Nós sabemos que é Jesus Cristo de Nazaré, que é o mesmo verbo do Evangelho de João, lá no capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e aí a expressão dele lá no Evangelho, no princípio, ele vai remeter lá para o livro de Gênesis. Como é que a Bíblia começa? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí depois você vai ver no relato de toda a criação, no capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus, ou seja, quem é que está ali presente? O verbo. E quem é esse verbo? Jesus. Então o que João está querendo que os seus leitores aqui, irmã Sueli, entendam? Que a gente entenda hoje. Que essa palavra da vida, que esse verbo é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E essa pessoa é o Criador. Essa pessoa é Deus. Essa pessoa que ele está falando aqui é aquele que criou todas as coisas lá de Gênesis.
E aí você lembra que a Escritura vai dizer o que, irmão Hélio? Que sem ele quem? Jesus Cristo, né? Por ele tudo que foi feito se fez. Amém? Sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que existe é por ele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aí começa, lembra aqui da escada em caracol. Começa a primeira volta, o primeiro ciclo. Qual é o primeiro ciclo? É o capítulo 1, verso 5, até o 2, 28. Amém? Vamos ler. 1 João, capítulo 1, verso 5, tá? Vamos começar do Ivaldo ali para frente, tá? Só, os irmãos aí que estão aí na ponta, só lê bem alto, tá, irmãos? Para as pessoas que estão acompanhando aqui ao vivo poderem escutar a leitura também. Então, 1 João, capítulo 1, verso 5, e nós vamos ler até o 2, 28, tá? Leia aí, irmão Ivaldo, 1, 5. 1 João 1, 5. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. 6, irmã Mari, bem alto. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7, irmão Paulo, bem alto. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E dissemos que não temos pecado nenhum, engana-nos a nós mesmos, enganamos nós mesmos, e a verdade que está em nós. 9. E a verdade não está não em está nós. em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 2, verso 1, irmã Joseli, bem alto. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2, pastora. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 3. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que conhecemos. 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 5. Porém, se obedecermos ao ensinamento de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. 6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. 7, bem alto. Irmãos, não vos escrevo mandamentos novos, mas o mandamento antigo, que desde que o princípio tiveste, este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. 9. Amém. Amém. 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. 10.
Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Aleluia. 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Aleluia. Amém. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhece o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhece aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Aleluia. Amém. 15. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. 17. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. É já a última hora. E como ouviste que veio do antigo Cristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora. 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse, que não são todos de nós. Amém. 20. Amém. Ora vós, tendes a unção da parte do santo, e todos tendem conhecimento. 21. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isso, a vida eterna. Aleluia. Glória a Essas Deus. coisas vós escrevi, e acerca dos que vós enganam. 27. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aleluia. 28. Sim, meus filhos, meus filhinhos, continue unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Amém? Então, olha só, dá uma seguradinha aí agora, irmã Mari. Aí a senhora vai continuar no próximo. Então aqui, ó, irmãos, nós lemos do 1 verso 5 ao 2, 28, é o primeiro ciclo.
Se vocês olharem os títulos aqui das nossas Bíblias, tá? Nós vamos perceber o seguinte, ó, vou ler os títulos da minha Bíblia. Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Tá? Outro. O antigo e o novo mandamentos, o amor fraternal. Outro. A vitória sobre o maligno. Outro. Não se deve amar o mundo. Outro título. Os anticristos. E o último aqui que nós lemos, ele vai falar da unção do Espírito Santo. O que todos esses títulos têm em comum? É que eles estão falando de relacionamentos. Amém? Relacionamentos com quem? Com as pessoas divinas. Veja ali, relacionamentos com o Pai, relacionamentos com o Filho, relacionamentos com o Espírito Santo. Amém? Amém. E relacionamentos também, né, que nós temos com o Senhor na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo e uns com os outros. Amém? Amém. Então esse primeiro ciclo é os relacionamentos com as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, que o crente deve ter, e esses relacionamentos são baseados no quê? Qual é o eixo? Justiça, verdade e amor. Vamos repetir? Repita após mim. Justiça, Justiça, verdade, verdade e amor. e amor. Então como é que eu me relaciono com o Pai, Filho e Espírito Santo? Em justiça, verdade e amor. Se eu não for justo em Cristo, né? Não tem como eu me relacionar com o Senhor. Né? Por isso que uma das obras que o Senhor executa, né, no nosso processo de salvação é a justificação mediante a fé. O que é a justificação? É o ato de declarar que alguém é justo. Por quê? Porque sem justiça não tem como ter relacionamento nem comunhão com Deus. Então o crente, irmão Paulo, não pode ter um procedimento injusto. Ah, mas nós somos injustiçados nesse mundo, e somos mesmo, e a Bíblia alerta que iríamos ser, e à medida em que chegasse a consumação dos tempos, seríamos mais. Mas é aí que muito crente se engana, porque muitos acham que uma coisa. Presta atenção aqui, não perca a linha de raciocínio, irmãos. Amém? Muitos se enganam, porque você acha que porque são injustos com você, você então tem, como é que eu vou te dizer, motivos para ser injusto com o outro. Ah, eu também posso tratar o outro lá com injustiça, porque ele foi injusto comigo. Mas a Bíblia mostra que esse não é o procedimento do crente. O crente, mesmo que sejam injustos com ele, ele tem que ser justo com todos, porque o relacionamento dele com Deus tem que estar fundamentado em justiça. Aleluias. Amém? Amém. E a justiça, a justificação, né, é isso. É quando é atribuído, é quando é imputado a justiça de Cristo a mim e a você. O que é imputar? Imputar significa o seguinte: atribuir a alguém algo que esse alguém não merece, algo que esse alguém não tem, algo que esse alguém não é. Então nós merecíamos a justiça de Deus, sim ou não? Não. Nós éramos justos antes de conhecer Cristo, sim ou não? Não. Deus tinha alguma obrigação de nos justificar de alguma coisa, sim ou não? Não. Qual é a única coisa que nós merecíamos? Fala aí, sem medo. O inferno. A única coisa que eu merecia, sem Deus, é ir para o inferno.
E você também. Mas em Cristo, pelos méritos de Cristo, pela santidade de Cristo, pelo amor de Cristo, pela obra de Cristo, pela pessoa de Cristo, pelo poder de Cristo, pela cruz de Cristo, pela ressurreição de Cristo, pela vida reta de Cristo, sem pecado, pelo sangue de Cristo. Amém? Amém. Nós somos justificados mediante a fé. Glória a Deus. E aí, irmão Hélio, Obrigada, então, Jesus. uma vez justificados, nós devemos nos relacionar com Deus em justiça, nos relacionar com os outros em justiça. E mesmo quando nós somos injustiçados, devemos continuar em justiça. Por quê? Porque quem fará justiça a nosso favor não somos nós, é o Senhor. Aleluia. Isso não quer dizer um fatalismo, isso não quer dizer uma falta de posicionamento, né? Mas isso é um entendimento de que a sua posição, a minha posição, irmão Paulo, a nossa posição é espiritual. Amém? Amém. E a mesma coisa é verdade. Tem como relacionar com Deus, né? Então, assim, um crente mentiroso é uma coisa que o Novo Testamento, né? Você vai dizer assim, mas eu conheço muita gente por aí. Mas o Novo Testamento não existe isso. Na doutrina do Novo Testamento é inconcebível, não se concebe. Porque se o relacionamento com Deus é em verdade, se o relacionamento com os irmãos é em verdade, é o que o João está ensinando aqui para a igreja, né? Então eu preciso viver a verdade, falar a verdade, andar na verdade. Quer dizer, se alguém é um crente mentiroso, então ele não está na verdade, consequentemente ele não está em Deus. E a verdade, lembrem-se, né? Não é uma filosofia, é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o nome dessa pessoa? Jesus. E o amor, a mesma coisa. Ora, como que eu vou dizer que eu me relaciono com Deus se eu não amo? Como que eu vou dizer, irmão Ivaldo, que eu me relaciono com os irmãos se eu não amo? Agora, é claro, né? Nós temos que entender o real conceito de amor. Né? Então você observa quem é o padrão de amor. É Deus na pessoa de Jesus. E aí nós vemos esse Jesus, né, que ao mesmo tempo que ele foi misericordioso, perdoador, conviveu com os pecadores, caminhou com eles, anunciou a palavra para eles, mas ao mesmo tempo nós vemos também um Jesus que é um justo juiz. Né? Nós vemos um Jesus que olhou pro doutor da lei lá e disse assim, você tem que nascer de novo. Nós vemos um Jesus que olhou para o pessoal depois que ele ministrou um discurso que eles acharam muito duro e falou assim para os apóstolos, né? Depois que todo mundo abandonou e foi embora. Disse assim, vocês também não querem ir, não? Então o que é esse amor, né? Esse amor é eu aceitar o outro como ele é, mas viver o desafio de ser para o outro instrumento de Deus para que ele mude. Vou repetir. O que é esse amor? Eu aceito o irmão Ivaldo como ele é, um exemplo. Mas eu preciso ser um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus para caminhar junto com ele e ajudar ele, e ele me ajudar nas nossas dificuldades, para nós chegarmos a ser quem Deus tem, quem Deus quer que a gente seja.
Porque nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Nós temos que entender que a salvação, ela é uma obra. A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação se desenvolve. Não é porque você aceitou Jesus, Roselane, como Senhor e Salvador há tantos anos atrás e passou pelo batismo e tal, que você está pronta, que eu estou pronto. Não é assim. Salvação se desenvolve. Entende? Então, mesmo quando nós temos as nossas dificuldades, né? E quem não tem? Os nossos conflitos com o outro. Tem conflito dentro da igreja, irmãos, ou não tem? Claro que tem. Sim. Isso não é ruim, isso é bom, isso mostra que a gente é humano. Agora, os conflitos existem para serem resolvidos. E na resolução dos conflitos, nós somos aperfeiçoados. Glória a Deus. E quando é que eu sou aperfeiçoado? Né? Quando eu me torno ferramenta. Amém? Amém. Para ajudar o outro. Nós vamos ter algo inédito que vai acontecer aqui em Paranaguá por esses dias. Eu quero que vocês orem por isso. Nós vamos ter um trabalho. Olha, hein? Olha o que Deus está fazendo, hein? Porque o que diz a Bíblia, irmã Sueli? Que o juízo começa pela casa de Deus. Né? Casa de Deus. E a gente pensa em juízo como algo ruim. Eu quero tirar isso da cabeça de vocês. Juízo não é ruim. O juízo de Deus é bom. Assim, ó. Muitos de vocês têm causas na justiça. Para o juiz te dar a sentença lá e você receber o que você tem direito e tal, tem todo um processo de juízo. O processo tem que transitar. Então o juízo de Deus é o processo transitando no mundo espiritual. Como é que você quer sentença sem juízo? Chega lá para o juiz do fórum e diz, me dá logo a minha sentença aí, vai me receber o que eu tenho direito. O juiz vai olhar para você e vai dizer que não, peraí, tem um processo aqui, não é assim. E a mesma coisa no mundo espiritual. Inclusive o ordenamento jurídico, ele reflete muito do mundo espiritual. Por isso que nós vemos uma guerra até a nível judiciário muito grande, né, nesse país. Porque é uma coisa que está muito relacionada com o mundo espiritual. Né? Então, a gente pensa em juízo com aquelas ideias de Deus castigando, de Deus ruim, de Deus matando isso aqui, mas não é isso. O juízo não tem a ver com isso. Juízo é o processo transitando no mundo espiritual para que você, na legalidade de Cristo, receba o que te é de direito. Glória a receba Deus. A tua sentença. Amém. Então tem gente... Sabe por que tem crente que nunca recebe as coisas, Roselane? Porque vive fugindo do juízo. Se toda vez que o juiz te chamar lá no fórum, que você tem um processo lá, né? Não é assim? Você tem um processo lá, o juiz não te chama em várias audiências, o que acontece? Se toda vez que ele chamar você não for, você vai ganhar ou vai perder? Vai perder. Por que tem muito crente que nunca ganha? Porque toda vez que o juízo chega perto, ele não comparece. Ele foge, aí nunca ganha. Foge do processo. Foge do processo. Não tem como receber o melhor de Deus sem passar pelo processo. É verdade. Então hoje em dia a gente vê as pessoas vivendo uma ilusão muitas vezes, né? Até cantando essas coisas, o melhor de Deus, Deus tem o melhor. Tá, Deus tem o melhor, mas Deus tem o melhor para quem passa, irmã Mari, pelo processo. Pode falar. Então, há um tempo atrás, né, eu estava olhando a respeito de um processo mesmo, né, judicial mesmo. E Deus me levou a um processo interno também, né, falando sobre a palha e o fruto que vai permanecer, né? Sim. E o Espírito Santo falou assim para mim, que a respeito justamente do juízo. E o Senhor ministrou a respeito do juízo na nossa própria vida. Então, quando eu cheguei em casa, que fui orar, né, que fui ler e falar sobre tudo isso, dentro, um dos aspectos foi o que o Senhor falou. Eu primeiro preciso executar juízo na sua vida para poder executar juízo
no do outro. Sim. É algo de dentro para fora. E quando se queima a palha, mata o que é mal, o que não tem fruto bom. Quando se queima, o que restar é o ouro, é aquilo que já foi purificado. Então, quando o juízo começa a partir de mim, aquilo que não é justo, que não provém da parte de Deus, será queimado e desfeito, para que só fique aquilo que realmente vale a pena. Exatamente. Exatamente. E olha, irmãos, o que Deus está fazendo, hein? Para mim, esse é um dos maiores sinais que um avivamento está chegando. Aleluia. Porque vai ter um dia, né? Eu não vou revelar essa agenda, né? Mas por esses dias vai ter um dia, tá? Em que os pastores aqui dessa cidade, nós vamos entrar tudo para dentro de uma igreja. E nós não vamos sair lá de dentro dessa igreja enquanto nós não tivermos todas as pendências entre nós acertadas. Glória a Deus. Em oração, em perdão, em arrependimento, em quebrantamento. Aleluia. E aí nós vamos ter mais autoridade ainda para trazer isso para a igreja. Então, essa noite será histórica em Paranaguá, irmão Paulo. Porque Deus está falando no coração, não só meu, mas de muitos pastores na cidade, dizendo assim, tem coisa entre vocês que vocês têm que acertar. E se tem coisa que nós temos que acertar, então nós vamos acertar. Vamos entrar para dentro de uma igreja, né? E acertar no espírito, né, irmão? Não é outro tipo de acerto, não. Né? Acertar no espírito, né? Entrar lá e... Então o que eu tiver que confessar, eu confesso. O que eu tiver que liberar perdão, eu libero. O que eu tiver que ser perdoado, eu sou. Imagine... A partir disso, o que Deus faz? É um alinhamento, né? Isso. Inclusive, essa foi a palavra que Deus falou. Que Ele quer alinhamento. Glória a Deus. Então está chegando, irmão Hélio, a unidade na diversidade. Amém? Amém. Quem vai sair pauleado lá de dentro é o capeta. Amém? Irmãos, vamos apenas ler mais um pedacinho aqui, ó. Vamos no ciclo 2, tá? Vocês estão vendo que nós estamos recapitulando toda a epístola, né? Então vamos no ciclo 2, que é do capítulo 2, verso 29, ao capítulo 4, verso 6. Então a irmã Mari parou na senhora, né? Então a irmã Mari vai ler 1 João 2, 29 em diante, e nós vamos até o capítulo 4, verso 6, tá bom? Pode ler bem, só leiam bem alto, tá, irmão? Vou acompanhar aqui na transmissão. 2:29. Se sabes que ele é justo, sabes que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 3. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 5.
Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 6, pastor. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. 8. Quem pratica o pecado do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus é: os filhos do diabo é esta. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Amém. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. 15. 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Glória a Deus. 19. E nisto conhecemos que somos da verdade. Diante dele asseguramos nosso coração. 20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável na sua vista. 23. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de Jesus, seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. 24. Amém. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. 4, verso 1. 1 João 4, 1. Posso? Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 2.
Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. 5. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Nós 6. somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, nos não ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e Espírito de erro. Amém? Então aqui, ó, nós fechamos o segundo ciclo dessa estrutura espiral da primeira epístola de João. Mas antes de continuar aqui dando explicações para vocês desse segundo ciclo, deixa eu mandar um abraço aqui na transmissão para o meu aluno Robson Neves, que está nos assistindo, mandando um shalom. Deus te abençoe, Robson. Em nome de Jesus, espero você em breve nos próximos cursos aí da Gaditas Escola Teológica, hein? Aí na Chama do Avivamento. Um abraço também para a irmã Milene, que está lá de Matinhos, né? Nos assistindo também nesse momento, participando aqui conosco. Amém. Deus abençoe a irmã Milene, irmão Heracles. Aleluia. Amamos vocês. E vocês fazem falta aqui no grupo familiar, hein? Que vocês possam vir um dia para matar a saudade aqui conosco. Né? Os irmãos estão dizendo amém aqui. Estavam mandando um abração. E também o meu amigo pastor mestre Marcos Costa, né? Meu colega aí de colegiado de mestres, está assistindo aí a transmissão. Deus te abençoe também, pastor Marcos. Um abraço em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na Cozinha com a Palavra, né? Que é o nosso grupo familiar aqui da Restauração, que acontece todo segundo sábado de cada mês, numa casa aqui de algum irmão, né? Que recebe a igreja. E hoje, o irmão Paulo e a irmã Joseli estão dando a honra aqui na Vila Guarani de receber a igreja para esse tempo de oração e esse tempo de comunhão. Daqui a pouquinho nós vamos ter a Santa Ceia também aqui, né? Para os irmãos aqui presentes. E estamos agora já indo para a finalização desse momento de meditação da palavra. Nós estamos meditando na primeira epístola do apóstolo João e nós vimos aqui a introdução, capítulo 1, versos 1 ao 4, que foi o prólogo, né? É a palavra da vida. Depois nós vimos o primeiro ciclo, nós lemos do capítulo 1, verso 5 ao capítulo 2, verso 28. E nesse primeiro ciclo ele vai falar dos relacionamentos com as pessoas divinas, baseados em justiça, amor e verdade. Amém, irmãos? Amém. Agora olha aqui, ó. Segundo ciclo, nós acabamos de ler. A gente leu do capítulo 2, verso 29, ao capítulo 4, verso 6. Lembrem-se. Os escritos de João não são iguais aos do apóstolo Paulo. Os escritos paulinos seguem uma linha reta. É um raciocínio linear. É um argumento que leva a um outro argumento, que leva a um outro argumento, que leva a um outro argumento, que chega a uma conclusão, que chega a um ensino, a uma doutrina. O estilo de João é espiral. E aí você imagina uma escada caracol, né? Tem um eixo e todos os degraus, né? A coisa vai se desenvolvendo assim e todos os degraus estão ligados naquele eixo central. E no caso aqui, especialmente das epístolas, da primeira epístola, né? Esse eixo central é justiça, amor e verdade. Tá? Justiça, amor e verdade. E nós vamos ver isso também no Evangelho de João, que segue a mesma estrutura. Por isso, irmãos, que o Evangelho de João é considerado um evangelho à parte, né? Ele não é um evangelho sinótico, né?
Nós temos quantos evangelhos canônicos? 4. O que quer dizer canônico, pastor? Que tem autoridade de palavra de Deus para estabelecer doutrina. Então, 4 evangelhos canônicos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas desses 4, 3 são sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. O que quer dizer sinótico? Que conta a mesma história, mas de pontos de vista, de perspectivas diferentes. João é canônico, mas não é sinótico. Por que não é sinótico? Ele tem uma categoria que é só dele. Porque ele é um evangelho que traz o relato da história de Jesus, da vida de Jesus, de uma perspectiva mais espiritual. A gente diz até que é um evangelho místico, né? Mais místico. Ele não está tão interessado em biografia, história de vida de Jesus, mas ele está mais interessado na divindade de Jesus. Glória a Deus. Tá? Então o evangelho de João também não é linear. Os outros 3 são, João não. Ele é espiral. Vira e mexe, ele volta. As mesmas palavras, os mesmos entendimentos, as mesmas ideias. As epístolas de João não são linear, são espiral. E o Apocalipse também é espiral. E isso é a maior prova, então, que o apóstolo João é o mesmo escritor dos 3, do Evangelho de João, das 3 epístolas de João e do livro do Apocalipse. Por quê? Porque a estrutura literária, a estrutura de raciocínio é a mesma. Né? E aí nós temos o segundo ciclo. Qual é o segundo ciclo? Né? O segundo ciclo aqui, ele vai falar, ó, vamos prestar atenção nos títulos. Vocês estão vendo que esses títulos existem nas Bíblias de vocês, não é à toa. Eles estão querendo mostrar alguma coisa. Claro que esses títulos aqui não fazem parte do manuscrito original, lá do texto original, mas são colocados pelos tradutores nas nossas Bíblias para facilitar o entendimento. Então olha ali, ó, vamos só olhar os títulos, tá? Segundo ciclo, nós lemos do 2:29 ao 4, verso 6. Olha ali qual é o título, tá? Capítulo 3, o título é assim na minha Bíblia: Deus é Pai e é Santo. Seus filhos são também santos. Quer dizer, tem um paralelo. Se Deus é santo, quem é filho de Deus é profano? Não. Também é santo. Tá. Próximo título: Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Você percebe que continua falando de filho. E aí ele faz a comparação. Terceiro título: O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Então veja, se eu sou filho, eu amo os irmãos. Se eu amo os irmãos, eu odeio o mundo. Mas odiar o mundo aqui está relacionado ao sistema de coisas deste mundo. Porque a Bíblia diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira. Então o mundo em si, o mundo caído e necessitado de salvação, não é alvo do ódio, mas sim do amor de Deus. Mas o sistema mundano de coisas, a grande Babilônia, aquelas coisas que o João vai falar lá no Apocalipse, isso sim é alvo do ódio e da ira de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu também preciso odiar essas coisas. Amém? Vocês estão me olhando com o olho arregalado, porque parece assim meio contraditório, né? Meio paradoxal, né? Dizer filho de Deus odiar, mas é odiar no sentido de rejeitar o que Deus rejeita, abominar o que Deus abomina. Amém? E aí nós terminamos lá no 4, verso 6, né? Esse segundo ciclo, ele vai falar dos falsos profetas e os verdadeiros crentes. O que tem em comum aqui? Vocês percebem que
todo esse trecho que nós lemos, ele vai mostrar a nossa semelhança com o Pai. Quando que a nossa semelhança, irmã Mari, com Deus, irmão Paulo, quando que a nossa semelhança, irmã Sueli, com o Pai, com Deus, se manifesta? Né, irmã Walter? Quando que a nossa semelhança com o Pai se evidencia? Quando há justiça, verdade e amor. Glória a Deus. Ah, eu sou de Deus. Mas você é injusto para com o outro? Então não é de Deus. Porque quem é de Deus anda em justiça. Amém. Ah, eu sou de Deus, mas você não é justo consigo mesmo. Irmão, vocês já viram que tem gente que não consegue ser justo nem com ele mesmo. Quando é que eu não sou justo comigo mesmo? Quando eu traio os meus próprios ideais. Vou lhe dar um exemplo, né? Nós estamos num período de escolhas com relação aos destinos do país, ok? Então nós temos alguns ideais. Aí de repente alguém chega e me oferece determinado benefício, para mim ir numa outra direção. Os irmãos estão entendendo onde eu estou chegando? E aí eu acabo indo nessa outra direção para obter aquele benefício. O que eu fiz? Eu traí os meus ideais. Entendeu? Eu me vendi. E aí eu sou filho de Deus? Não, filho de Deus não se vende. Por quê? Porque o preço que eu custo, o preço que você custa, o preço que qualquer um de nós custa, o preço que a igreja custa, é um preço que nada nesse mundo, que ninguém nesse mundo pode pagar, é o preço do sangue. E o único sangue que paga o nosso preço é o sangue de Jesus. Aleluia. E já foi derramado, já foi Glória a Deus. pago. Amém. Exatamente, irmãos. Estamos chegando numa época. Fala bem alto. Estamos chegando numa época que vai ser provado se eu sou filho ou não. Exatamente. É a mudança de estação que Deus mostrou para você no sonho que nós estamos passando. Lembra como é que era o sonho que você teve? Os ponteiros do relógio andavam e aí uma voz dizia assim, a estação mudou. E aí aconteciam determinadas coisas, mas quem estava em oração dentro daquela casa não era abalado, não era afetado. Quer dizer, então estamos chegando num período que haverá uma mudança de estação no mundo espiritual e nós seremos provados. Mas assim, não fuja da provação. É a mesma coisa que eu falei do juízo agora há pouco. Não fuja da provação, porque não tem como ser aprovado sem ser provado. Sabe por que tem gente, irmão Paulo? Tem gente que está a vida inteira na igreja, mas nunca foi aprovado nas coisas de Deus. Tem gente assim, Sheila? Tem. Por quê? Porque na hora de passar pela prova, ele foge. Na hora de passar pela prova, ele muda de igreja. Na hora de passar pela prova, ela não vai mais para a igreja. Na hora de passar pela prova, é como dizia lá o irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. Tem que passar pela prova. Por quê? Porque ninguém é aprovado sem primeiro ser provado. Tem como entrar na universidade, passar no vestibular sem passar pela prova? Não tem. Até o Enem é uma prova. Tudo é uma prova. Tem como entrar num cargo público sem fazer o concurso? Não. Tem como entrar numa vaga de emprego sem passar por uma seleção? E muitas vezes essas seleções envolvem provas? Não tem. E dentro, voltando para a espiritualidade... Isso, fala bem alto. E voltando aí, para a espiritualidade, a provação é fogo refinador. Exatamente. E nós precisamos passar por este fogo, porque é aí onde se queima o que não tem o valor. Exatamente. Nós somos comparados ao ouro. E o ouro, toda vez que passa pelo fogo, ele é refinado e mais valor ele adquire por causa que passou pelo fogo. E Deus é o ourives, né? Sim. O Senhor Jesus é o ourives. Ele não abandona o ouro lá no fogo. Ele fica com o ouro
em todo o tempo que o ouro está sendo refinado. Sim. Então Deus está conosco na prova o tempo todo, sabendo que a gente vai sair dessa provação com mais autoridade, com mais valor, com mais conhecimento e sendo mais instrumento, como o Senhor falou, para o outro irmão. Para aqueles que vêm talvez atrás de nós, que vai passar, nós já temos um testemunho, o valor. Exatamente. E apenas mencionando aqui, para nós terminarmos já, esse exemplo do refino do ouro que a irmã Roselane usou, né? Como se dá o refino do ouro? Mediante a exposição daquele minério a uma chama, a um calor, a uma alta temperatura. E aí o que acontece? O que é ouro, que está ali no meio da rocha do minério, né, vai derreter. E o que sobrar é a escória. Percebe que é um processo de dentro para fora? Todos os processos de purificação, eles são internos na vida do crente. Por isso que não existe, não tem como, né? Quer dizer, filho de Deus não é uma questão de aparência, é uma questão de essência. Aleluia. Tem muita gente que tem a aparência de filho de Deus, mas não tem a essência. Então, é o ensino aqui do Novo Testamento. João, a sã doutrina, os santos apóstolos, o Senhor Jesus Cristo, isso todos eles têm em comum, né? É mostrar a importância, irmão Ivaldo, da essência. Amém. Na nossa vida. Amém? Amém. Irmãos, no próximo grupo, nós vamos continuar aqui a entender essa estrutura, esse ciclo. Tá? Essa primeira epístola tem 3 ciclos. Nós vimos a introdução, o ciclo 1 e o ciclo 2. No próximo grupo, nós vamos ver o ciclo 3 e a finalização, a conclusão. Amém? Amém. Muito bem. Então, antes de nós orarmos aqui, eu quero já encerrar a transmissão agradecendo você, né, que nos acompanhou até aqui. Vários irmãos, amigos participaram nessa noite conosco aí na cozinha com a palavra, diretamente aqui da casa do irmão Paulo e da Joseli na Vila Guarani. E fica o convite. Se você quiser participar um dia presencialmente conosco, você que é de Paranaguá dos arredores, todo segundo sábado de cada mês, às 20 horas, nós estamos na casa de algum dos irmãos aqui da restauração. Você pode entrar em contato conosco e nós vamos estar orientando você como proceder. E se quiser também participar de um dos nossos cultos, todo domingo, às 19 horas, né? Ali na Ildefonso Munhoz da Rocha, número 1196, Comunidade Tempos de Restauração. Tá bom? Nós vamos deixar essa live disponível aqui no nosso canal no Facebook e depois também ela vai estar sendo devidamente editada e disponibilizada no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Você entra lá no YouTube, curte, compartilha, comenta, inscreve-se no canal, recomenda o canal e vai abençoar o nosso trabalho no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.